Olá a todos, mais uma vez bem-vindos à Escola da Bíblia. Estamos neste estudo sobre dispensações, estudo perigoso, e esta é a lição número 5 e última desta série. Lembrando aquilo que nós temos vindo a falar, este estudo sobre as dispensações, que divide os atos de Deus em 7 períodos de tempo, e eu vou lembrá-los quais são. O primeiro período, a primeira dispensação, é a chamada a dispensação da inocência. Depois vem a da consciência. Em terceiro lugar vem a dispensação do governo humano. Depois vem a chamada dispensação da promessa. Depois a quinta é a dispensação da lei. A sexta é a dispensação da graça. E a sétima vem o tempo ou a dispensação do reino milenar, quando Jesus vem reinar na terra por 1000 anos. Ao dividirmos estes atos de Deus em 7 períodos de tempo, ele é perigoso porquê? Porque leva as pessoas a pensar que à medida que vamos passando os períodos do tempo, que aquilo que ficou para trás já não é para hoje. E isso é falso. Daí que eu digo, já disse nesta série, que este estudo sobre as dispensações leva ao nascimento de muitas falsas doutrinas. Por exemplo, eu já vos falei acerca da questão da graça. As pessoas insistem em falar assim: nós agora vivemos no tempo da graça. Mas a graça de Deus, ela sempre existiu desde Adão. Quando Adão e Eva pecaram, a graça de Deus nasceu, ou por assim dizer, apareceu. Porque Deus sempre é Deus, Ele não muda. O caráter dele é o mesmo. Assim como Ele nos ama hoje, também amava e ama as pessoas antigas do passado. E por causa de nos amar é que Ele planeou algo para nos ajudar a todos nós. Daí vem o plano da redenção. Mas a graça de Deus sempre existiu. Existiu na vida de Adão, de Abel, na vida de Abraão, do Enoque, na vida de David, na vida de tantas pessoas que nós conhecemos pela Bíblia, não é? Apesar das asneiras que muitos deles fizeram, Deus teve a sua grande misericórdia e a sua grande graça sobre a vida de todos. É o mesmo que acontece hoje também. E quando nós queremos dividir esses atos de Deus por certos períodos, dá a sensação que num certo período havia graça, que é o que estamos a viver agora. Nos outros não, só havia opressão. Mas não é nada disso que a Bíblia fala. É a mesma coisa como, por exemplo, quando se fala do Evangelho. Muitas pessoas hoje pensam que o Evangelho de Jesus Cristo só começou a ser pregado quando Jesus veio. Não, isso é mentira. O Evangelho de Jesus Cristo, já no tempo de Abraão, era pregado. Aliás, desde o início, desde Adão, que Deus começou a anunciar o seu plano de redenção à humanidade. E o Evangelho sempre foi pregado, portanto não podemos dividir os tempos a pensar que o Evangelho é só para um certo período de tempo, ou o tempo atual que estamos a viver. Não. Sempre Deus, através dos seus profetas, através dele próprio, quando ele apareceu a Abraão, diz a Bíblia, que Deus falou com Abraão e falou-lhe do Evangelho de Cristo. Ele ouviu o Evangelho de Cristo e próprio Jesus Cristo disse que Abraão viu o dia dele. Então, é um disparate, peço desculpa dizer assim, mas é um disparate pensarmos em dividir os atos de Deus. E nós já vimos, numa das lições nesta série, que só existe uma plenitude. Que é, porquê? Porque Jesus é o princípio e é o fim. É o alfa e é o ômega. Portanto, eu não entendo como é que nós vamos cair numa situação desta de queremos dividir. Quando há pouco mencionei, por exemplo, a dispensação do governo humano. Amigos, desde a queda do homem,
que Deus estabeleceu logo hierarquias. Começou logo pelo lar, em que o marido era a cabeça da mulher, a mulher passava a se submeter a ele e passar a ser o desejo do seu marido. E por aí fora, eu não entendo como é que nós podemos dizer que a Terra nunca foi governada. Claro que foi. Até nos períodos mais negros da história da humanidade, sempre houve um governo, sempre houve alguém que governou. A promessa, quando falam da dispensação da promessa, mas a promessa já desde Adão, que Deus promete a vinda do seu Filho para nos ajudar, com o seu plano de redenção. E é isso que às vezes eu não consigo entender, como é que algumas pessoas entram nestes estudos a querer dividir os atos de Deus. Não entendo, mas enfim. Mas, em relação à lei, quando nós estamos a falar da lei, não é? Que a lei já não é para hoje, que Jesus veio abolir a lei. Não veio abolir a lei. O que aconteceu foi que Jesus melhorou a lei e esclareceu-a na prática como é que as coisas devem ser feitas. Na última lição, dei-vos o exemplo do que é que foi, qual foi a grande mudança. Foi na lei sacerdotal, na lei da expiação, quando antigamente os que acreditavam em Deus, não é, e que na altura já acreditavam na vinda do Messias, como Deus vivia no meio do povo, não é, no tabernáculo, ele diz que a nuvem estava sobre o tabernáculo durante o dia e à noite era uma coluna de fogo. O Deus Santo Todo-Poderoso veio viver entre os homens. Mas para que Deus pudesse estar ali e que as pessoas pudessem usufruir dessa presença santa de Deus, Deus aceitava, não é, a expiação, o sacrifício de animais, e com o sangue desses animais aspergia, digamos assim, tapava os pecados dos homens naquela altura. E o que é que mudou aqui? Foi aquilo que já disse na última lição. Foi o sacerdócio, em que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado, não veio para tapar, veio para tirar o pecado. Por isso é que nós hoje podemos chegar a Deus com confiança, porque aos olhos de Deus nós já não temos pecado. Estamos livres do pecado, graças a Deus. Porque Ele perdoou-nos a nós todos. Ele perdoou o homem, perdoou o pecado. Todo aquele que crê nele, diz a Bíblia que, como prémio de nós acreditarmos em Jesus Cristo e na salvação e no plano da redenção dele, nos é perdoado os pecados. E esse sacerdócio, quem fez, passou a ser Jesus. Jesus hoje é o sumo sacerdote das nossas almas, das nossas vidas. E foi isso que eu expliquei, é isso que a Bíblia fala. Portanto, não foi nada alterado, foi melhorado. A lei foi melhorada. Quero também dizer a vocês o seguinte. Nesta última lição eu prometi-vos que eu ia falar acerca das festas judaicas. Porque alguns poderão pensar assim, bem, então se nada mudou, então temos que transformar as nossas igrejas em estilo igrejas judaicas. Temos que pôr as festas tão todas, temos que celebrar a festa das primícias, a festa dos pães asmos, enfim, uma série de festas. E eu quero que vocês possam, não sei se eu vou conseguir ajudar, mas oxalá que sim. Vou tentar explicar isto da melhor maneira que eu sei. Deus, quando deu ordem e pediu ao povo para celebrar certos tipos de festa, essas festas tinham propósitos bem definidos. Alguns desses propósitos, se não quase todos, já foram cumpridos. Porque as festas que Deus pediu para celebrar eram festas que simbolizavam algumas, uma ou outra, que é, por exemplo, vamos começar com a festa da Páscoa. Por exemplo, veja aí, se você tiver uma Bíblia consigo, em Levíticos 23, aliás, Levítico
23, em que Deus diz aqui no versículo 1: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: As solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações, e estas são as minhas solenidades, isto é, as minhas festas. Eu quero que vocês celebrem estas festas. A primeira festa que aparece aqui, relatada em Levítico capítulo 23, logo no versículo 3, é o sábado, não é? 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhuma obra fareis, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Bem, naquela altura, Deus queria e desejava que todas as pessoas tivessem um dia para descansar. Não é para ir à igreja. Às vezes as pessoas confundem tudo. Não é isto que a Bíblia está a dizer. Veja, no Novo Testamento, se nós fôssemos ler Atos 5, Atos 4, vocês podem ler, eu só estou a mencionar e não quero gastar agora esse tempo, mas dizer a vocês, e vocês sabem que aquilo que eu vou dizer é verdade, que os cristãos, os primeiros cristãos, reuniam-se todos os dias, ou em casas, ou nas sinagogas. Na altura, depois começaram a chamar de igrejas, mas eles usavam o quê? Usavam as sinagogas, onde eles se reuniam para que recebessem a doutrina do Evangelho, onde eles ouviam a palavra de Deus. Ok? Então era todos os dias. Essa questão de escolher um dia para ir à casa de Deus, nós temos de ter bom senso. Repare uma coisa. Nós estamos a viver no século XXI. Sim, não é? Século XXI. Já não sei se é o 21 ou 22, mas é por aí. Neste século, onde a sociedade toda ela está de costas voltadas para Deus. Poucos são os governos no mundo que querem levar as coisas de Deus a sério. Ora, nós vivemos em Portugal. Somos portugueses e Portugal tem uma lei. Tem uma lei de trabalho também. As pessoas hoje trabalham, têm uma vida complicada. Antigamente, há muitos anos atrás, não há muitos, mas alguns anos atrás, era raro as pessoas trabalharem ao domingo. E também ao sábado. Tinham sábado e domingo para descansar. Hoje, é raro a pessoa que tem esse privilégio. Porque, infelizmente, devido a tanta mudança de leis em Portugal, que nós somos obrigados, para sobreviver e ter um salário para poder comer, temos que trabalhar ao domingo, ao sábado e durante a semana toda. Então a igreja tem que se adaptar a este tempo. Não pode dizer às pessoas: olha assim, vocês sábado têm que descansar e têm que vir à igreja, e dia de vir à igreja é sábado. Bem, então as igrejas vão estar vazias. Porque como é que nós vamos ensinar a doutrina e o Evangelho às pessoas se elas depois não podem ir à igreja? É impossível. Então, esta questão do sábado não tem nada a ver com a igreja. Tem a ver, sim, com o descanso. E mesmo falando agora do descanso, se você quiser pôr em prática literalmente a letra que é sábado, tem que ser sábado. Porque se não for sábado, já estamos a desobedecer a Deus. Quer dizer, a gente tem que usar esta caiximónia aqui em cima e ter bom senso. Então, tem que ser sábado. Mas porquê que tem que ser sábado? Porque Deus diz que é sábado. Mas se as nações todas acreditassem em Deus, provavelmente Portugal usaria o sábado para o descanso. E ficavam as lojas fechadas, não havia trabalho para ninguém. Mas não é possível. E mesmo que Portugal fosse assim, não podíamos fechar tudo. Até vamos fechar os hospitais. Até e se alguém adoece num sábado, ninguém vai acudir, não há um bombeiro para levar as pessoas para o hospital. Então é o que Jesus disse aos fariseus: vocês andam todos aí a querer impor o sábado, não se faz nada ao sábado, e ele foi criticado por curar pessoas ao sábado, e os fariseus disseram assim: então tu curas pessoas ao sábado? E ele respondeu:
Daí vocês não dão de comer aos bois e às vacas ao sábado. Claro que dão, os bois não vão passar fome. É ridículo. As pessoas, lá está, a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Então, será que esta questão do sábado mudou? Não, não mudou. O que nós temos é que ter sabedoria é de aplicar o princípio. O que é que está por trás desta questão do sábado? É o princípio do descanso. E é evidente que, se possível, nós deveríamos descansar. Nós deveríamos ter tempo para ter descanso. Porque o ser humano não pode estar sempre a toda a hora a trabalhar, porque chega uma altura que vai arrebentar. Nós precisamos de férias, precisamos de desanuviar, precisamos de mil e uma coisa. Senão, nós vamos ficar doentes e mais depressa morremos. É lógico que porque é que Deus decidiu que devíamos descansar? Porque Ele sabe que precisamos de descanso. Continuando, depois a seguir, no versículo 4, fala da Páscoa. Bem, a Páscoa não é como a Páscoa que a Igreja Católica instituiu. Não é? Nós celebramos a Páscoa, sim senhora, celebrando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas, na verdade, Jesus não pediu a nós, cristãos, para celebrar a Páscoa. E a Páscoa agora, também para os judeus, já não faz mais sentido. Porque se Jesus Cristo de facto veio, não é? Não vamos mais celebrar a Páscoa. Nem sequer os judeus têm que celebrar a Páscoa. Agora, aqueles que não acreditam que Jesus veio, os judeus, não é? Eu pergunto, até porque é que eles não celebram hoje a Páscoa? A gente pensa que eles celebram a Páscoa. A maior parte dos judeus não quer saber mais destas festas para nada. Às vezes eu vejo pessoas, professores, que eu respeito, de escolas bíblicas, dão tanta importância a estas festas, porque nós temos que celebrar a Páscoa, os asmos. Se você for ver hoje, são muito poucos os judeus que levam isto a sério. Eles não querem saber mais destas festas para nada. Até se eles querem tanto pôr em prática a lei antiga, porque é que eles não fazem sacrifícios de animais? Eles deixaram de fazer sacrifícios de animais há muitos anos. Aliás, séculos. Nunca mais fizeram. Não querem saber disto para nada. E andamos nós aqui, cristãos, a preocupar-nos a implementar este tipo de festas nas igrejas. Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, com isto, eu não estou a dizer assim, então estás a ver, então Jesus veio mudar a lei. Não, não veio mudar. O que Jesus veio foi cumprir a lei toda. Ok? Ele cumpriu a lei toda. Ele passou estas festas todas, inclusive ele celebrou a última Páscoa. Mas depois o que é que ele pediu para fazermos? Para celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor veio substituir, digamos assim, esta festa da Páscoa. Então ele não anulou nada, ele apenas melhorou e deu sentido diferente. Agora vamos fazer assim. Agora vamos fazer assim. E eu não sei como é que é de explicar melhor isto. Eu fico triste por vezes de ver pessoas que fazem um cavalo de batalha com esta questão das festas, que é uma coisa impressionante. Vamos às primícias, não é? Versículo 9. A festa das primícias ou a festa das colheitas. Muito bem. Faz sentido hoje celebrarmos isto na igreja? Eu diria assim, faz e não faz. Porque isto era uma festa em que as pessoas se alegravam pelas colheitas. Ora, se eu for agricultor, vamos imaginar, se eu fosse agricultor, não sou. Por acaso até gosto muito da agricultura, mas não sou agricultor. Eu provavelmente, quando colhesse as novidades do campo, eu provavelmente me alegraria com a minha família e com os trabalhadores que trabalham comigo. Porque eu não conheço assim em particular nenhum agricultor, mas lembro-me dos meus pais, quando eles eram jovens, que trabalhavam na vindima, no Douro, lá no norte de Portugal. E eles contam-me histórias disso, que quando eles colhiam as uvas, depois havia, ao fim de colher tudo, eles iam depois por aqueles grandes tanques, pisar a uva para fazer o vinho, né?
e diz que aquilo eram dias de alegria, de festa. Eu digo, por que não? Poderia fazer uma festa, se eu fosse agricultor, e agradecer a Deus pelo ano de colheita que Ele me deu, pelo ano das uvas tão boas que tive, pelo vinho novo. Por que não fazer isso? Não vejo nenhum mal nisso. Agora, se nós quisermos usar aqueles trajes todos que os judeus usam, e pôr aqueles símbolos todos, sabe qual é o nosso problema? É que nós somos pessoas muito dadas à simbologia, ao misticismo, às tradições. E o próprio Jesus diz que as tradições anulam a palavra de Deus. Então nós temos que ter bom senso. O que está a faltar hoje à igreja é bom senso. Porque nem tanto a 8, nem tanto a 80. E as pessoas não... lá está. Querem pegar na lei e fazem da palavra uma coisa de sei lá o quê. Olha como os fariseus faziam. Por isso é que Jesus veio clarificar a lei. Veio dar vida à lei. Depois, se você for aqui ao versículo 26, veio o dia da expiação. Bem, este dia já não faz sentido para nós. Porquê? Porque Jesus já expiou por tudo, por todos. Então, você diz assim, está a ver, pastor, então Jesus anulou a lei. Não, não é nada disso. Não está nada anulado. O sentido é que é diferente. Jesus melhorou a lei. É isso que eu estou a dizer. Jesus melhorou-a. Ainda na última lição, com respeito a esta questão da expiação, eu expliquei o porquê. Hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele morreu e pagou o preço com o seu sangue de uma vez só. Através de uma só oblação, ele pagou por os pecados de toda a humanidade. Glória a Deus. Mas o princípio está cá. O princípio da lei está aí. Depois, se você for para o capítulo 24 de Levítico, onde vem a lei acerca das lâmpadas, se você ler isto, vai ver que isso tem a ver com a parte do tabernáculo. Depois vem a lei do pão para a mesa do Senhor. Então veja, para cada coisa havia uma lei. É como hoje em Portugal. Há a lei do IVA, há a lei do direito de propriedade, há a lei civil, há a lei disto e daquilo. E é isso que eu tenho estado a falar nesta série. Não é? Que existe a lei moral de Deus, a lei civil na altura que eles usavam, não é? E havia a lei sacerdotal. Veja, dentro da lei sacerdotal aparece aqui a lei das lâmpadas, a lei para a mesa do Senhor. Depois tinha também a pena do pecado de blasfémia. Se alguém blasfemasse, havia uma penalização e era dura. Depois vem a lei do ano de jubileu e vem por aí fora. Se nós estudarmos com muita atenção cada tipo de lei, não é? Você vai descobrir, como é que eu vou explicar? O princípio, o que é que está por trás daquela, digamos assim, regra. O que é que está por trás disso? Às vezes nós ficamos focados na regra e esquecemos do espírito. O que é que está por trás daquilo? E se nós lermos com muita atenção e pedirmos ajuda ao Espírito Santo, nós vamos, com certeza, chegar a esta conclusão, como eu já cheguei, pela graça de Deus, de que nós aprendemos com todo o tipo de lei que está aqui. Qualquer lei que está aqui na Bíblia, há um sentido espiritual, há um propósito espiritual muito forte, que hoje ele é na mesma aplicável para os dias de hoje, só que melhorado, com entendimento, com revelação, onde nós temos que aplicar estes princípios de acordo com os tempos que estamos a viver agora. E é isso, eu não sei explicar melhor, eu peço desculpa, não sei explicar melhor. A única coisa que eu posso dizer é que às vezes o que está a acontecer com a igreja hoje é falta de bom senso. É falta de bom senso. As pessoas muitas, infelizmente, perderam lucidez e levam as coisas à letra.
na legalidade, isto é assim. Veja, há coisas na Bíblia que são muito claras, muito claras. Há outras que não são tão claras. E enquanto não forem claras, nós temos que buscar a Deus em esse entendimento e pedir ajuda ao Espírito Santo, que Ele é o melhor professor que nós temos para nos ajudar. E Ele vai, com certeza, revelar a nós todos o sentido das coisas. Mas não significa que não é para praticar mais. É só a mudança do sentido. Voltamos à festa da Páscoa. Quando os judeus celebravam a Páscoa, estavam a celebrar o dia em que os pais deles, digamos assim, saíram da escravidão do Egito a caminho da terra prometida. Então Deus pediu a eles para celebrar essa festa. Hoje, a festa é quase igual. Não é que a gente tenha saído do Egito, porque nós não somos judeus, não estivemos no Egito, mas nós estivemos num outro tipo de Egito. Estivemos no Egito cujo o ditador é Satanás. O diabo controlava a nossa vida, nos escravizava no pecado. Estávamos amarrados ao nosso pecado e condenados à morte eterna. E então veio um novo Moisés, chamado Jesus Cristo, que nos libertou da escravidão de Satanás e da condenação eterna. Glória a Deus. E agora o que é que ele pede? Não mais para celebrar a Páscoa do tempo do Egito, mas para celebrarmos a ceia do Senhor, onde ele pega em pão e vinho, né? E ele diz, o pão é o corpo dele, representa o corpo, e o vinho o sangue deste novo pacto, desta nova expiação, deste novo sacerdócio. Já não é mais aquele sacerdote que temos que andar a matar os animais todos, coitados, mas agora, graças a Deus, não precisamos de matar mais nada, porque Jesus morreu por todos nós. É só isto. Houve uma melhoria de sentido da lei, mas o princípio está por detrás disso. É o princípio. É como a questão do dízimo. Já sei que alguns estão a pensar, então o dízimo é só para aquele tempo. Ouça, o princípio, até antes da lei existir, já as pessoas praticavam dízimo. Abraão, Abel, todo aquele pessoal já tinha este sentimento de honrar a Deus com as primícias do seu trabalho, do fruto do seu trabalho. Na altura não havia, Deus não tinha determinado para entregar o dízimo a ninguém. E o que é que eles faziam? Queimavam aquilo. Pronto. Não era para entregar a ninguém, eles queimavam o dízimo. Pronto. Mas o princípio espiritual é que importa, é o sentido. Não, mas agora para o Novo Testamento já não é preciso mais o dízimo. Ouça, repara uma coisa, não é preciso mais o dízimo. Então você vê como é que os cristãos, os primeiros cristãos faziam com o dinheiro. Eles davam tudo, eles se ajudavam uns aos outros. Está lá o princípio. Mas eu quero ver a palavra dízimo lá no Novo Testamento. Amigo, apesar de que não existe muitas vezes a palavra dízimo escrita no Novo Testamento, existe. Não é muito, mas existe. Mas não é muito. Mas sabe o que é que existe? A prática dele. Não está escrito, mas vemos a ação daquele pessoal que vendiam as propriedades todas e entregavam o dinheiro todo aos pés dos apóstolos. As igrejas que levantavam ofertas e davam dinheiro para aqui, para acolá, ajudavam-se uns aos outros. Vê-se isso acontecer. Está lá o mesmo princípio, está lá. Não, mas eu quero ver na letra, na letra. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo que eu até hoje ainda não encontrei na Bíblia. Sabe qual é o exemplo que eu lhe vou dar, que até hoje ainda não encontrei na Bíblia? É tráfico de seres humanos. Eu pergunto assim, existe alguma lei, algum versículo na Bíblia? Eu ainda não encontrei. Se existir, você, por favor, mande-me, contacte-me e pronto, e peço-lhe perdão. Mas neste momento, eu ainda não encontrei nenhum versículo que diga não traficarás pessoas. Não ao tráfico humano. E eu pergunto assim, você acha que tráfico humano
ou tráfico de órgãos, clandestinamente órgãos humanos, em que raptam pessoas e retiram-lhe os órgãos para vender, eu pergunto, isso é crime ou não é? Claro que é crime. Toda a gente vai dizer que isso está mal, isso é pecado. No entanto, se eu fosse ser legalista, como muitos cristãos infelizmente são, assim, não, se não está escrito na Bíblia, então podemos fazer isso. Então vá lá fazer, ver se você não é apanhado e vai preso. Eu não entendo, lá está, falta o bom senso, falta discernimento. Às vezes podemos não ver muitas coisas escritas na Bíblia, mas não significam que possamos dizer que já não é para hoje ou que Deus permite. Por exemplo, acerca da prática homossexual. A Bíblia não tem muitos versículos que falam disso. Tem, tanto no Velho como no Novo. Existe. Agora, só porque não fala muito sobre isso, não podemos dizer que isso é pecado. Claro que é pecado. É tão pecado que este pessoal todo na Bíblia sabia que era pecado e não era para ter esse tipo de vida. Mas eu às vezes eu fico admirado, sinceramente, não me levem a mal, eu estou aqui a ter uma conversa quase de família, isto vira estudo bíblico e ao mesmo tempo uma conversa de desabafo. Eu fico tão triste de ver às vezes a falta de lucidez que alguns cristãos têm, que não dá para entender, não dá para entender. Então, meus amados, eu quero dizer a vocês o seguinte, neste final de estudo sobre dispensações, eu não quero entrar nas partes muito técnicas, muito pormenorizadas, eu apenas quis usar estas 5 lições para nós termos cuidado e principalmente alertar que esta questão das plenitudes ou das dispensações, das divisões do tempo, só há um tempo. É o princípio e o fim. De resto não há mais nada. Só há um tempo. A graça sempre existiu. A lei de Deus é eterna. Ela é boa. Ela é santa, diz a Bíblia em Romanos, não é? Diz Paulo. E está descrito isso em Romanos. O que Jesus veio fazer foi melhorar. O Evangelho sempre foi pregado. Antes da vinda de Jesus. Durante o tempo que Jesus estava vivo. Após a morte de Jesus, o Evangelho continua a ser pregado até os dias de hoje. Meus amados. E temos de ter esses cuidados. E temos que estudar mais. E é isso, olha. Não sei mais o que é que é dizer. Um grande abraço para vocês e tudo bom. Glória a Deus.